Bom, boa noite a todos. Vamos iniciar então agora a aula do módulo 2 do nosso curso de atendimento educacional especializado para os estudantes com altas habilidades de superdotação. Eu me chamo Bruna, vou rapidamente me autodescrever, sou uma mulher de olhos castanhos, cabelos castanhos longos e estou usando uma blusa com listras, em tons de azul, rosa e marrom. Quero dar boas-vindas a todos vocês, desejar que nós tenhamos uma noite muito produtiva, de muitos aprendizados. Contamos hoje com a professora Renata Gomes Camargo, que vai trabalhar, então, essa temática conosco. A Raveli, está comigo aqui hoje, coordenando esse momento, então, nós vamos trabalhar mais ou menos na mesma dinâmica que tem sido, que foi a outra aula e que tem sido as aulas do curso de atendimento educacional especializado também, que, como vocês sabem, nós estamos trabalhando com 2 cursos simultâneos. Como nós combinamos na aula passada, a professora Renata vai fazer a fala dela, e claro que se ela for pedindo para vocês participarem, vocês já vão colaborando conosco ali pelo chat, mas principalmente a gente vai pedindo para que vocês insiram as suas perguntas ali pelo chat, porque para nós fica mais fácil, nós vamos selecionando, separando todas elas, e ao final da fala da professora Renata, nós vamos repassando para ela as questões, os apontamentos de vocês, e a partir daí a gente segue então com essa conversa, tá bom? Peço que todos deixem os microfones desligados para que a gente não tenha interferência, agradeço mais uma vez a presença de todos, principalmente da professora Renata, e passo a palavra para ela, então. Boa noite. Obrigada, Bruna. Então, uma boa noite a todos os cursistas, as tutoras e quem mais está nos acompanhando nesse momento. Então, eu me chamo Renata Gomes Camargo, vocês já me conhecem, do vídeo de apresentação, eu estive presente também em alguns plantões, pretendo participar dos plantões de todas as turmas. Vou fazer uma breve audiodescrição. Então, eu sou uma mulher morena, com cabelos na altura dos ombros, com mechas loiras, estou vestindo uma blusa preta com um kimono com algumas folhas azuladas e pretas por cima. Então, vou compartilhar a apresentação com vocês e nós vamos iniciar o nosso diálogo na nossa aula de hoje. Estão conseguindo visualizar? Sim, agora deu certo. Sim, Deu certo. Então, os slides, vou fazer uma descrição geral dos slides. Eles estão em tonalidades de cor-de-rosa e amarelo degradê ao fundo. Em todos os slides tem esse fundo. E nós vamos conversar, então, sobre no dia de hoje, na noite de hoje, sobre altas habilidades de superdotação, conceitos e características, que é o nosso módulo 2 do curso Serviço Atendimento Educacional Especializado para estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, gostaria de iniciar a minha fala de hoje com essa pergunta muito instigante, que é a seguinte: quando chegará a minha hora de aprender? E vocês podem ver no slide que aparece um estudante menino numa imagem embaçada. A gente não consegue visualizar o rosto dele com nitidez, Essa é a imagem que está no slide. Então, queria compartilhar essa experiência com vocês, que é uma pergunta que um estudante com altas habilidades de superdotação
fez a mim quando eu o atendia no AE? Quando chegará a minha hora de aprender? Então, ela foi uma pergunta muito marcante na minha carreira como professora e até hoje me instiga a pensar, né? O que nós estamos proporcionando para esses estudantes nas escolas de educação básica, no ensino superior, enfim, ao longo da sua trajetória acadêmica, né? E esse módulo vai nos ajudar no sentido de reconhecer esse estudante, quem é esse estudante pelas suas características, e para que ele não tenha que ficar nessa espera, né, de que a escola ou as instituições educacionais que frequentam ofereçam a ele as condições necessárias para o seu pleno desenvolvimento, o desenvolvimento do seu potencial. E nesse sentido, é muito importante nós estarmos, né, reunidos aqui nesse curso de formação, porque com certeza no lugar onde nós atuamos, cada um da sua forma vai poder contribuir a partir dos conhecimentos que vamos, né, compartilhar nesse curso e a experiência de vocês e outras formações que possam estar aprofundando seus conhecimentos na área das altas habilidades de superdotação, né? Então, que essa pergunta nos acompanhe ao longo das aprendizagens desse módulo para que nos traga inquietação e que a gente possa, então, visualizar esses estudantes onde atuamos e, assim, essa espera termine, né? Então, nesse sentido, nós vamos passar, então, ao conceito de altas habilidades superdotação, que é o tema principal desse módulo. Esse termo, altas habilidades superdotação, ele está presente, né, nas legislações, os documentos legais mais recentes, né, do Brasil. Por isso eu cito a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, a Resolução número 9, a Nota Técnica número 4 de 2014, e também em estudos científicos, né, como o artigo de Rani Costa e o livro, né, da professora Soraya Napoleão Freitas e Suzana Pérez, de 2012. Então, esse é o termo mais difundido na atualidade, né, apesar de que tanto em documentos legais quanto em publicações científicas ainda encontramos eles escrito de forma separada, ou altas habilidades ou superdotação ao invés da barra, mas o conceito mais difundido atualmente, mais utilizado, é altas habilidades barra superdotação. Inclusive, é a terminologia adotada pelo CONBRAGE, que é o Conselho Brasileiro para a Superdotação, né, que é uma ONG que trabalha diretamente com esses estudantes e as suas famílias. Então, este é o conceito mais utilizado atualmente no Brasil, e ele tem origem, sim, em estudos europeus, que vão trazer a nomenclatura High Abilities, por isso altas habilidades, e em estudos norte-americanos, né, que vai falar em Giftedness, que remete à superdotação. Porém, ele é um conceito único que vai englobar, então, essa condição, altas habilidades de superdotação, e, portanto, a barra está no meio e não a palavra ou, né? Ele é um conceito abrangente e pretende ter esse sentido de que todos os estudantes com altas habilidades de superdotação se sintam incluídos nesse conceito mais abrangente, e não exclusão por um conceito ou outro. E na sequência, então, nós vamos pensar, mas a que se refere esse conceito? Esse conceito, ele está embasado, então, na teoria do Joseph Renzulli, né, que é um pesquisador norte-americano. E ele chama de superdotação, justamente porque no seu país de origem, onde trabalha, é o termo que refere-se a altas habilidades de superdotação, termo utilizado no Brasil. E nesse slide, então, vou fazer a audiodescrição dele. Nós temos, então, um quadro com uma trama na cor preta, e acima desse quadro nós temos três círculos e dentro de cada um desses círculos tem uma palavra. Uma é creativity, outra
above average ability, e o terceiro círculo, task committed. Então, na tradução, criatividade, habilidade acima da média e comprometimento com a tarefa. Esses três círculos, eles estão interconectados, né? E na parte central, nessa interconexão, é onde se encontra o comportamento de superdotação definido pelo Joseph Renzulli. Então, é a combinação desses três traços que vai definir o comportamento de altas habilidades de superdotação. E é essa definição que vai aparecer escrita de forma muito semelhante ao que traz o autor que criou, né, essa teoria, a teoria dos três anéis. Então, a gente pode dizer que refere-se, sim, ao conceito altas habilidades / superdotação. E essa imagem, o que ela quer trazer para nós? Que ali no centro, então, onde os três anéis, os três círculos estão interconectados, está o nosso estudante com altas habilidades de superdotação. E é importante que essas três características, elas sejam observadas em termos de frequência, duração e consistência. Então, ao longo do tempo, né? Por isso é importante que nós tenhamos conhecimento de diferentes professores a respeito desse estudante, né? Por exemplo, o professor do ano anterior e o professor do ano atual, né? Que trabalha com esse estudante nesse ano. Porque daí nós vamos conseguir observar esses três traços ao longo do tempo, né? E o quão frequente eles são. Essa rede, né, na cor preta, atrás dos três círculos, ela simboliza o contexto, né? Onde vive esse estudante, a família, as condições educacionais, os amigos, os fatores socioemocionais, tudo que tem a ver, então, com as vivências desse estudante interferindo nesse comportamento de superdotação, ou como chamamos no Brasil, altas habilidades de superdotação. E essa rede, ela vai ter muita influência nesses comportamentos. E por isso que, por vezes, um desses três traços pode estar mais em evidência do que o outro, né? Por exemplo, a criatividade. Pode ser que em algum momento esse aluno, esse estudante, esteja apresentando muitos comportamentos criativos, né? Buscando diferentes soluções a respeito do conhecimento, a respeito de um projeto de pesquisa que está desenvolvendo. Porém, ele está com dificuldade em se concentrar nas tarefas. É tanta ideia, né? Tantas possibilidades que surgem com a criatividade que o envolvimento com a tarefa pode estar um pouco prejudicado. Então, o anel do comprometimento com a tarefa, nós podemos imaginar que ele diminui um pouco, mas ele jamais deixa de existir, porque ele é um traço relacionado à superdotação. E isso vai ser importante tanto para a identificação desses estudantes, quanto para o atendimento, porque os professores de educação especial e os professores das demais disciplinas podem estar percebendo como está evidenciado em determinado momento da trajetória escolar cada um desses três traços, e aí trabalhar aquele que talvez não esteja sendo tão estimulado na escola ou tão favorecido na escola. Então, isso é importante. Eles não são três círculos estáticos. Pode, ao longo da vida dessa pessoa, estar mudando, né? Um traço em maior evidência do que outro. Então, e na sequência, nós vamos pensar também na teoria das inteligências múltiplas, né? Do Howard Gardner. E é muito importante que nós possamos visualizar essa teoria a partir dos traços, então, de superdotação. Por quê? O que essa teoria vai nos ajudar a compreender?
E é muito diverso esse potencial. Ele pode estar identificado em uma ou mais áreas. Como nós podemos observar nessa imagem, que é um círculo dividido em 8 partes, com 8 cores diferentes, e no centro tem a imagem, então, de lado de um ser humano e mostrando o seu cérebro a partir de um desenho de engrenagens, né? Essa imagem eu selecionei para trabalhar com vocês e ela também está no texto base, ela é muito significativa, no meu ponto de vista. Por quê? Ela mostra tanto as inteligências de forma separada, as 8 inteligências propostas pelo Gardner, e no centro, essas engrenagens que formam o cérebro, né, do humano, mostra a interação dessas inteligências. Isso é muito importante nós percebermos. Por quê? Nesse reconhecimento das inteligências, né, que foi um termo que eu estudei na minha tese de doutorado, que pode ser chamado preferencial do estudante com altas habilidades de superdotação, ele pode deixar de pensar ou desenvolver ou ter interesse nas atividades relacionadas às demais inteligências. Então, é importante a gente reconhecer a todas para poder verificar com qual o seu comportamento dessa habilidade de superdotação mais se identifica, mas também aquelas que não se identifica para organizar o trabalho pedagógico e estimular o interesse deles pelas diferentes áreas. Então, nós temos a inteligência lógico-matemática, representada pela cor azul, linguística pela cor amarela, espacial pela cor vermelha, musical pela cor lilás, interpessoal pela cor cor-de-rosa, intrapessoal pela cor roxa e, por fim, a inteligência naturalista representada na cor verde, né? Com mais detalhamento, nós temos as informações nos textos disponibilizados no curso, e nós podemos voltar também a teoria das inteligências múltiplas no momento das perguntas e discussão. E, para além das inteligências múltiplas, nós temos também as características relacionadas as altas habilidades de superdotação, que vão ser um detalhamento de como aquele comportamento, baseado nos 3 traços, vou retomar porque ele é um conceito essencial desse módulo, então, criatividade, habilidade acima da média e comprometimento com a tarefa. Então, nesse slide, nós temos várias citações, né, de vários textos. Todos esses textos, eles estão ou disponíveis para leitura no módulo, ou fazem parte das referências desses próprios textos. E o que eles vão trazer? Um detalhamento de como que essa alta habilidade de superdotação, ela pode se manifestar no dia a dia do estudante, nas atividades que ele realiza, como que ele se comporta na escola, na família, nas atividades extracurriculares que desenvolve. E para além, então, desses autores que eu trouxe para vocês, tem a imagem de uma balança, né? E por que eu trouxe a imagem dessa balança? Porque essas características, como fala Alencar e Flight, elas vão sofrer interferências das questões socioemocionais, da criatividade, e vão poder definir, né, ajudar o estudante a definir o seu autoconceito em relação às altas habilidades de superdotação. Como que ele se enxerga como uma pessoa com altas habilidades de superdotação? Porque, por vezes, por exemplo, uma das características muito comum é a curiosidade, outra, o interesse pela leitura, outra, ser questionador, né? São 3 características que eu citei para vocês que podem esses estudantes apresentar. Essas características, e por isso a imagem da balança que eu trago para vocês, elas podem assumir tanto uma conotação positiva na vida desse estudante, quanto negativa, né? Por quê? Por exemplo, um estudante muito curioso com as habilidades de superdotação, ao ver essa característica na escola, o professor pode pensar tanto, que legal, que interessante que esse estudante é curioso, quer ir além dos conhecimentos, buscar profundidade nos conhecimentos que eu estou disponibilizando. Mas o olhar para o lado negativo pode
gerar comentários do tipo, por que esse aluno não para de perguntar? Ele está atrapalhando minha aula, não aguento mais ele aqui na minha sala de aula. Então, é muito importante, e no texto da Orofino Guimarães, né, que vai detalhar muito essas características, está disponibilizado para vocês, a gente pensar os dois lados, né, que podem existir, né, e tentar trazer um equilíbrio, porque, por vezes, né, tem estudos que mostram que esse autoconceito do estudante, como ele se enxerga das características, ele pode ser também, se com um olhar negativo, ele pode vir a desenvolver um conceito negativo. E aí, a partir algo que esse potencial, a altas habilidades de superdotação, algo que ele poderia estar aproveitando para o seu desenvolvimento, acaba por trazer dificuldades socioemocionais em muitos momentos, né? Então, para a gente pensar essa relação das características, né, na vida escolar, na vida, enfim, né, em todos os contextos que essa pessoa com as habilidades de superdotação está. E assim, nós vamos passar aqui para os mitos, né, que é outro assunto abordado neste módulo. Por que é importante falar sobre os mitos? Porque essas características, né, nós estamos numa sequência do conhecimento, né, começando pelos traços que definem o comportamento das habilidades de superdotação do Renzulli, a diversidade que esse comportamento pode assumir a partir das inteligências múltiplas, porque pode se identificar com uma ou mais áreas do conhecimento, passando as características que eu trouxe para vocês, que é como vai se manifestar na escola, né, através de curiosidade, perfeccionismo, criatividade, enfim, diferentes, é uma lista, né, são muitas características, mas que podem ter mitos por trás disso, né, que é um termo que inicialmente, um dos primeiros estudos que a gente aborda e traz no Brasil é da Wiener, né, que ela vai caracterizar 9 mitos, 9 tipos de mitos, né? Um deles, por exemplo, é o estudante com altas habilidades de superdotação ser bom em todas as disciplinas, né? E aí, esse mito, lá no conhecimento das inteligências múltiplas, a gente já desfaz ele, porque não necessariamente esse estudante vai ter um bom desempenho em todas as disciplinas da escola. Geralmente tem um bom desempenho nas disciplinas que mais se relacionam com a sua área de interesse, né? Ou outro mito trazido pela Wiener também, que aquelas crianças que têm um excelente acompanhamento em casa, ou que se oferece muito conhecimento e artefatos culturais, essa é que tem condições de ser uma criança com altas habilidades de superdotação, e não necessariamente, né? Uma criança com altas habilidades de superdotação, ela não tem definição em qual família ela vai nascer. Pode nascer em qualquer casa, independente das condições socioeconômicas, independente do estímulo dado, né, pela família, o incentivo na escola, né? Isso vai ser importante depois, né, como vai ser conduzido, mas não define as altas habilidades de superdotação, né? E aí, na sequência, vocês viram que eu escrevi nos slides as referências em forma de uma escadinha, né? Vai descendo na linha que está abaixo da referência da Ellen Wiener. Nós temos 2 estudos, um de 2011 e um de 2014, que ainda assim apresentam, né, com pesquisas com professores que trabalham em diferentes segmentos. Educação infantil, anos iniciais, anos finais, ensino médio, são diferentes pesquisas que vão trazer que mesmo em 2011, 2014, ou lá no estudo de Urquiza e Martins, 2021, Costa, Bianchi e Santos, 2022, ainda esses mitos, né, lá propostos pela Wiener, eles ainda estão presentes nos discursos dos professores, né? Outro mito bastante presente é que o estudante com altas habilidades de superdotação não necessita de atendimento educacional especializado, ele não necessita de acompanhamento. Ele pode, como ele tem um potencial acima da média, ele pode se desenvolver sozinho, não precisa do olhar do professor. E, pelo contrário, ele precisa muito, né? Tanto
do olhar e o trabalho conjunto dos professores das disciplinas com o professor de educação especial para a condução desse potencial, né? Pensar qual vai ser a aplicabilidade, quais projetos ele vai desenvolver a partir do enriquecimento escolar e extraescolar, né? Que é conteúdo de módulos na sequência, né? Mas então, tão importante quanto reconhecer as características é desfazer esses mitos, né? E não só nós que estamos aqui no curso, mas sim nos contextos onde a gente atua, conversar com os colegas e compartilhar esses conhecimentos para que cada vez menos esses mitos impeçam, né, na verdade, que estudantes com altas habilidades de superdotação sejam reconhecidos nas escolas e tenham o seu direito garantido, né, do atendimento educacional especializado e todas as outras formas, né, de condução, né, desse estudante na sua vida. Então, eu sempre, quando leio um estudo novo relacionado aos mitos, eu penso assim, agora vai vir uma novidade, né? Talvez essa percepção desse grupo de professores, ou, enfim, de determinado contexto, esses mitos não estarão mais presentes, mas a gente observa até no nosso ano, né, 2022, que ainda, né, esse conhecimento a respeito das altas habilidades de superdotação, ele é pouco difundido e por isso muitas pessoas, muitos profissionais de educação apresentam ideias equivocadas sobre estudantes. Então, nós temos também uma missão coletiva enquanto professores em formação de desfazer esses mitos e disseminar os conhecimentos adequados, né, coerentes com quem é esse sujeito com altas habilidades superdotação. E nesse sentido, né, eu trago para vocês um termo, né, que nos encontros que eu estive presente do plantão, dos plantões, né, e que eu tenho pensado muito em relação ao trabalho com os estudantes com altas habilidades de superdotação, que é empoderamento profissional. Então, aqui nós temos uma imagem, então, com várias fotos de olhos de seres humanos, né, com diferentes cores, esses olhos, né? Temos olhos castanhos, verdes, né? Diferentes expressões, olhos que pode se perceber que é de uma pessoa mais jovem, outros de uma pessoa com um pouco mais de idade, né? E eu quis representar nessa imagem os nossos olhares enquanto pessoas que já têm e estão desenvolvendo o seu conhecimento a respeito das altas habilidades de superdotação. Muitas vezes, nós temos uma falta de segurança para enxergar a tríade dos traços do Renzulli nos nossos estudantes, nos questionamos, será mesmo que esse estudante tem altas habilidades de superdotação? Só esse questionamento, ele já é importante e indicativo para que esse estudante seja identificado no atendimento educacional especializado. Nós precisamos confiar mais no nosso conhecimento a respeito desta área, para, inclusive, também elaborar os pareceres pedagógicos que trazem a descrição de como que esses estudantes desenvolvem suas atividades na escola, né? Inclusive, constando tanto aspectos positivos, né? Desenvolve os trabalhos sempre da melhor forma possível, agrega conhecimentos que, inclusive, muitas vezes nem foram pedidos em determinados trabalhos. Mas também, por exemplo, até as dificuldades que esse estudante possa apresentar, né? Uma dificuldade muito comum advém do termo assincronismo, que é a questão do desenvolvimento acadêmico, né, o desenvolvimento escolar, as aprendizagens estarem muito à frente do desenvolvimento emocional. Então, por vezes, esse estudante pode até apresentar dificuldades emocionais, dificuldades de se relacionar com os seus pares, com os seus colegas
de mesma idade, né? Então, isso também pode constar nos nossos pareceres pedagógicos, que são instrumentos válidos, é um instrumento válido para a caracterização desses estudantes, e nós podemos, sim, nos empoderar e dizer, nós temos conhecimento para reconhecer esses estudantes e para pensar, né, na escola, os melhores encaminhamentos para ele. E nesse sentido também, essa representação na imagem com muitos olhos, que a gente pode pensar na equipe multiprofissional, e não apenas multiprofissional no sentido de profissionais da educação e profissionais da saúde. Nós podemos pensar multiprofissional nos diferentes atores, nos diferentes profissionais que estão na escola, professores, orientadores educacionais, coordenadores pedagógicos, pessoas que trabalham, né, fazendo o lanche, da limpeza, enfim, as pessoas que possam ter um olhar sobre o estudante ou algo para contribuir nessa caracterização dele. Então, nós podemos sim, e na verdade podemos não, nós devemos, né, trabalhar nessa parceria e desenvolver, então, uma atuação colaborativa, pensando que esses estudantes não sejam mais, ou cada vez menos, marginalizados, né? E nesse sentido, dizer que sim, todos nós que estamos aqui conhecemos um estudante com altas habilidades de superdotação, ou muitos, eu diria que são muitos, porém, eles ainda não foram nomeados como tal. Talvez nem nós os enxergávamos dessa forma antes de acessar esses conhecimentos, e tampouco ele e a sua família. Talvez, muitas vezes, dependendo do olhar que foi dado para esse estudante, talvez esteja, inclusive, equivocado e ele esteja numa situação não coerente com o seu comportamento de alta habilidade de superdotação. Muitas vezes, inclusive, até em sofrimento. Então, vamos sim, todas, nos empoderar e dizer sim, nós podemos ver essas características, nós podemos dizer que elas existem nesses sujeitos e buscar as alternativas para o seu adequado acompanhamento e atendimento nas escolas. Nesse sentido, né, e para já ir encaminhando a minha fala para o final e abrir para o nosso diálogo e discussões, né, eu tirei, né, uma foto de um dos materiais que eu disponibilizei para vocês em PDF, esse livro que tem produções, né, de estudantes com altas habilidades de superdotação, está lá no módulo, e aqui nós podemos ver, né, a autodescrição da Laura Maciel Moreira, né, e aqui, nesse slide, então, nós temos a foto de uma menina morena, com cabelos compridos castanhos, mexendo em algumas folhas de uma árvore, né? E aí eu pergunto para vocês, se a gente apenas olhar a foto da Laura, é possível dizer que ela tem altas habilidades de superdotação? Vamos lá no chat rapidinho, sim ou não? O que vocês acham? Se a gente só olhar, não lendo o texto, só olhar a foto da Laura. Olha só, tô vendo aqui uma chuva de não. E já queria parabenizar todos os cursistas nesse momento, né? Exatamente. Viu como você nós podemos e devemos nos empoderar em relação ao conhecimento desses estudantes? Não, né? Diferente de outras condições, né? De outros estudantes que as altas habilidades de superdotação trabalham, as altas habilidades, ela depende ainda mais do nosso conhecimento sobre os conceitos e características desse público para que eles tenham um adequado desenvolvimento. Apenas olhando a foto da Laura é impossível, mas sabendo as características dela, nós poderemos sim dizer que é uma estudante com altas habilidades de superdotação, né? Tudo isso que nós estamos aprendendo no curso. E saber esse conteúdo que nós estamos aprendendo juntos, do módulo, ele vai ser importante para todos, né? Todos os módulos que nós iremos aprender na sequência, né? Porque ele traz
a gente reconhecer esses estudantes na escola, a gente precisa conhecer esses conceitos e características, que fazem parte da identificação, né? Que vão ter vários instrumentos que vão auxiliar nessa identificação, mas a base é olhar para essa tríade proposta pelo Renzulli: criatividade, envolvimento com a tarefa, habilidade acima da média, e todas essas características que eu fui apresentando para vocês. E também vão ser importantes para o atendimento educacional especializado, para o enriquecimento escolar e extraescolar, porque eu posso perceber essas características em interação, como que elas estão beneficiando esse estudante ou como elas podem estar o prejudicando, e nós, como professores, fazer os encaminhamentos, né, adequados para essas questões. Então, os conceitos e características vão ser importantes sempre, né, para o trabalho junto aos estudantes com altas habilidades de superdotação. E, então, nós temos aqui a descrição da Laura, né? Nasci no município de São José, no dia 6 de agosto de 2002. Então, a Laura, esse ano, já vai fazer 20 anos, né? Já está fora da educação básica, né? Mas há 10 anos resido em Florianópolis, no bairro Campeche. Estou com 10 anos de idade e curso o 5º ano na escola Brigadeiro Eduardo Gomes. Gosto muito de ler e de criar histórias. Por essa razão, tenho prontos 7 livros, com 10 anos. Nenhum deles editado, né? E em alguns fiz ilustrações. No NAAS, frequento as oficinas de artes, origami, leitura e produção textual. Então, aqui nós temos a descrição que a Laura fez dela mesma, e nós podemos identificar muito do que a gente conversou na noite de hoje nessa descrição, né? E eu desafio vocês a olhar para esse texto e pensar o que nessa descrição da Laura a gente encontra dos elementos, dos conhecimentos que eu compartilhei com vocês na noite de hoje, né? Então, vou encerrando a minha fala com vocês, vou passando rapidamente pelas referências, tá? Vou colocar aqui para ficar gravada na aula. Não vou fazer a leitura, porque, como eu comentei no início, as referências estão em todos os textos que foram disponibilizados para vocês e citadas, então, na apresentação da noite de hoje. Agradeço muito a atenção até o presente momento. E, enquanto nós temos os questionamentos, né, para quem não quiser questionar ou conversar, eu vou deixar aqui o texto da Laura. Olha só, já consegui ler aqui. A Bárbara falou: criatividade, gosto pela leitura, desafiar vocês a pensar a respeito dessa estudante, né? E estou vendo aqui o quanto de conhecimento que em apenas 1 mês e meio de curso vocês já adquiriram. Fico muito feliz com isso. Então, agradeço novamente a atenção, é um prazer estar com vocês nessa noite. E agora, então, peço ajuda, né, da Ravelle e da Bruna para a gente dialogar. É isso. Obrigada, professora. Acho que foram palavras né, muito importantes assim, para nós hoje, muito esclarecedoras. Né? Acho que vem complementando o que eles já vêm trabalhando, né, no módulo 1 e agora nesse módulo 2 também. A gente vai ir conversando, assim, lançando um pouco essas questões que eles foram problematizando, né, alguns comentários também. Então, primeiro uma pergunta técnica, né, eles querem saber se o material vai ser disponibilizado. A gente pode disponibilizar depois lá no Moodle, isso? Bruna, todo esse material, o livro com os relatos, está aqui. Eu até vou provar aqui, tá marcadinho para mostrar para vocês. Esse livro ele é impresso, mas tem a versão em PDF, já está disponível no Moodle, tá? Todos os materiais que eu citei, eles estão disponíveis no nosso módulo ou citados dentro das referências do módulo. Então, já está tudo disponível para se divertirem com as leituras e aprenderem muito sobre altas habilidades e superdotação. Ah, que ótimo.
Tem a primeira pergunta vem do início, assim, da sua fala, né? A Betina perguntou se a evidência em um dos traços pode se manter, né? Ou se ele precisa alternar para se configurar altas habilidades de superdotação. Excelente pergunta, Betina. Todos os 3 traços, eles têm que se manter, os 3. Habilidade acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa. Todos têm que ser percebidos. O que pode acontecer é que algum esteja em maior evidência em determinado momento, né? Principalmente, vou dar um exemplo assim de uma atividade. Quando estamos iniciando um projeto de pesquisa com a estudante com as habilidades de superdotação. Talvez nesse momento o círculo da criatividade ele esteja muito intenso, porque ele está explorando aquele conhecimento e pensando, será que... Lembrei de uma atividade que eu desenvolvi com um estudante, que era sobre animais selvagens, e ele estava em dúvida com quais desses animais. Então, ele pesquisou sobre os animais que viviam na savana, os animais que viviam na neve, no gelo. Então, a criatividade estava muito em evidência, né? O comprometimento com a tarefa também, mas ainda não tão intenso, porque a criatividade estava nessa busca, né? De qual é a decisão, né? Buscando como é que eu iria fazer esse projeto. E habilidade acima da média também muito presente, porque todos os demais estudantes da turma escolheram fazer animais selvagens, qualquer animal, né, quaisquer animais selvagens. E o estudante com as habilidades de superdotação, ele teve a preocupação em categorizar melhor, aprofundar, né, fazer essa distinção de onde viviam, por onde esses animais viviam, se havia diferença, né, quais as diferenças que eles tinham. Então, assim, para ficar bem claro, e é importantíssimo para o curso. Todos os 3 têm que estar presentes. Mas, ao longo da trajetória, pode ser que um esteja em maior evidência do que o outro. Não que ele deixou de existir. Outra questão que pode, né, outro fato que pode acontecer, né, que é um termo científico, então, inclusive, né, trabalhado no campo das altas habilidades de superdotação, é o adormecimento. O que acontece? Esses 3 traços, eles estão presentes, mas estão adormecidos. Eles não estão, por não serem reconhecidos e não estarem sendo estimulados adequadamente, eles deixam de ser evidentes, né? A pessoa não mostra mais seu envolvimento com a tarefa, então, ou sua criatividade, ele fica apagado. Tem muitos estudantes com as habilidades de superdotação, né? Já tive estudantes no ensino médio, por exemplo, que, para não chamar atenção na turma, erravam questões nas provas, para que todo mundo, de novo a Betina tirando 10 na prova, não aguento mais. Então, ele adormeceu esses comportamentos, deixou de ter um bom desempenho para que não gerasse, né, um autoconceito, que na verdade começou a gerar um autoconceito negativo. O meu potencial está me afastando dos meus amigos, eu não estou conseguindo conviver muito bem na escola. Então, nós temos essas 2 perspectivas que nós precisamos entender, né, e pensar. Só antes da Bruna passar para a próxima pergunta, a Betina, ela colocou ali no chat, que eu acho que a intenção é complementar, né? Ela escreveu: a dúvida é específica sobre esse tempo de evidência. O estudante pode, sempre que observado, tem apenas um dos 3 evidenciado? Claro, os outros presentes, mas sem tanta evidência. Isso. Então, vou aproveitar esse complemento da Betina para fazer mais um comentário, que é o seguinte, assim, não tem um tempo definido assim, tem que ser 2 anos, né? Tem que ser para que daqueles 3 critérios que eu falei para vocês no início: frequência, consistência e duração. Na literatura, né, uma das autoras que eu citei, né, Freitas e Pérez, falam em torno de
4 meses, pelo menos, de atendimento educacional especializado, para que possam ser percebidos esses 3 comportamentos, né? Mas não tem não tem um tempo limite, né? E isso também é uma sugestão, né? Desse tempo de observação e, claro, contando com aquilo que aquela informação que eu trouxe para vocês, né? De pessoas diferentes que conhecem esse estudante trazendo informações e principalmente que estiveram também em diferentes momentos com esse estudante, né? E a diversidade das áreas, né? Por exemplo, a inteligência espacial, nós podemos ter um contato muito próximo com os professores de geografia que vão poder observar, né? Tem uma tendência a trabalhos que envolvam muito essa inteligência em sala de aula. Então, nós podemos fazer essa parceria, né? Para qualificar o nosso entendimento a respeito desse estudante. Professora, a Márcia Vieira pergunta, acho que na continuidade dessa sua fala, se os traços adormecidos podem ser pela não identificação e estimulação. Sim. Sim, então, assim, inclusive, o amor é muito triste. Esse dado que eu vou trazer para vocês, ele é triste, ele tem felicidade e infelicidade ao mesmo tempo, né? Eles podem, inclusive, estar adormecidos até essa pessoa com altas habilidades de perturbação se tornar um idoso. Existem trabalhos que mostram que apenas quando essas pessoas são idosas, e aí podem buscar atividades que são do seu total interesse, por exemplo, grupos de dança ou cursos de línguas que ao longo da sua vida, por vezes, não tiveram oportunidade de estar, né, frequentando, e vão se descobrir pessoas com altas habilidades de superdotação lá quando estão idosos. Então, é um adormecimento de uma vida inteira, porque nos espaços onde esteve, não existia, né, os profissionais ou a família, o conhecimento a respeito das altas habilidades de superdotação. Então, que nós que estamos aqui possamos, né, contribuir para que não aconteça isso. Que bom que essas pessoas estão, né, em diferentes fases da vida, em diferentes idades, buscando o reconhecimento, mas que cada vez menos esses estudantes passem pelas escolas sem a sua identificação e, por vezes, né, marginalizados desse processo educacional, né? Nós temos estudos científicos também mostrando a evasão de estudantes com altas habilidades de superdotação da escola. Assim que atingem a idade para fazer a educação de jovens e adultos, enfim, reduzir o tempo na escola porque não encontraram oportunidades para desenvolver, né, o seu comportamento de altas habilidades de superdotação. Então, nós precisamos agir nesse sentido para que o adormecimento seja cada vez mais raro, né? E por isso nós estamos aqui hoje, né, e frequentando o curso. Eu vou aproveitar agora, professora, um comentário, né, e uma pergunta, mas que tem relação muito mais com os professores especificamente. Né? A Cláudia Monteiro comenta, já tive professores que tinham essa visão que o estudante estava incomodando, fazendo perguntas. Quando falei que podia ser um aluno com altas habilidades, a professora não acreditou. Precisa ser trabalhado com os docentes, essas inteligências múltiplas. Assim, podem abrir possibilidades. E ainda sobre os professores, a Karine Santos Teixeira, né, diz que muitos professores se questionam como que algum aluno, né, tem altas habilidades de superdotação se ele, ao mesmo tempo, tem alguma dificuldade em áreas que não são do seu interesse? Então, isso tem relação com o primeiro mito, né, que o aluno com altas habilidades de superdotação, ele é bom em tudo, né? Então, vou trazer um exemplo de um estudante que eu atendi, que ele tinha altas habilidades de superdotação relacionada à área linguística, né? Um interesse muito acentuado por línguas. Ele estudava, ao mesmo tempo, 5 línguas, de forma autônoma. Ele buscava o conhecimento, né? Inglês, alemão, japonês, francês, e tem
Coreano. Estava tentando lembrar a quinta língua. Acredito que falei todos, mas isso não é mais, né? O mais relevante é que, então, era essa área que as altas habilidades de superdotação dele estava. Uma criança com 11 anos. Quantas crianças com 11 anos têm interesse em estudar tantas línguas, né? Curiosidade. Então, nós já podemos pensar, né? Ó, tem um envolvimento com a tarefa, porque está buscando se aprofundar nessas áreas. A criatividade, uma diversidade de línguas, queria entender a relação de todas essas línguas e aprender diferentes conhecimentos. E na área lógico-matemática, chegava a apresentar dificuldades de aprendizagem. Porém, não era a área relacionada ao seu comportamento de altas habilidades de superdotação, né? Então, pode sim, inclusive, apresentar dificuldades, né? E isso não o faz um estudante com menos altas habilidades de superdotação. Não, a condição está presente, é isso, né? E é na diversidade que a gente pode trazer essa justificativa e pensando em nós mesmos, né? Cada um de nós que está aqui apresenta todas as 8 inteligências múltiplas, mas algumas delas mais desenvolvidas do que outras. Por isso que uns escolheram ser professor de educação infantil, outros professores de ciências. Enfim, nós vamos nos identificar de forma diferente e tendo, inclusive, também dificuldade em outras áreas. Então, acredito que esse é um dos mitos mais complexos de se entender na escola, porque muitos professores esperam assim, não, então, se ele tem altas habilidades por dotação, ele tem que te dar nota 10 em todas as disciplinas. E é uma ideia equivocada, porque nem sempre. Muitos estudantes, principalmente aqueles que desenvolvem mais alta habilidade por dotação do tipo acadêmica, né, que é um dos tipos apresentado pelo Renzulli, pode sim ter um bom desempenho, um excelente desempenho em todas as disciplinas, mas não vai acontecer com todos os estudantes. E nós precisamos respeitar, né, essa diversidade e não fazer dela um fator de exclusão desse estudante com altas habilidades de superdotação. Né? Tem, inclusive, né, aí falando do outro comentário a respeito dos professores, tem professores que, por não acreditar, né, nessa condição, acabam, na área que ele tem dificuldade, querendo exigir mais ainda. Parece que para que o estudante fracasse e ele diga, não, ele não tem altas habilidades de superdotação. Né? E isso também, né, é uma condição, como a Alencar e Fait vão trazer, que vai prejudicar muito esse estudante na escola, né? Podendo ocasionar, inclusive, situações, né, de dificuldades socioemocionais. Então, precisamos entender essa diversidade e assumir. A própria Laura, aqui do exemplo, né? O que fica mais evidente? A inteligência linguística, por essa questão da escrita dos livros, e a espacial nas ilustrações. Sobre as outras inteligências, talvez ela não tenha o mesmo desempenho excelente do que nas atividades relacionadas a essas inteligências. Ótimo, professora. Tem vários comentários assim também em relação a esse papel, né, do professor, a importância. Oi, acho que a Bruna caiu, a conexão dela, né, tá ruim. Mas o que ela estava, né, falando, assim, que ali, né, no chat tem vários comentários, né, sobre a dupla excepcionalidade. Aí eu até respondi ali que vai ter no curso um módulo só, né, sobre isso. Tem algumas perguntas sobre identificação, tem muitos cursistas, né, falando sobre a importância, né, de ter essa formação, né, nas escolas. Então, peraí que eu vou retomar aqui as perguntas. O Aparecido Galdino, ele perguntou se uma criança já nasce com altas habilidades superdotação. Então, Aparecido, sim, ela nasce com esse potencial acima da média, né? Para uma ou mais áreas do conhecimento. Porém, não, isso é um mito também pensar que é só uma condição biológica. Não, é uma condição biopsicossocial, como fala o Howard Gardner, né? Então, a interação tanto desse potencial que é
próprio da criança, né? E na identificação, nós vamos perceber que encontrar pessoas da família, nem sempre os pais, pode ser irmão, tio, avós, que têm um potencial também acima da média e muito semelhante àquela criança. E aí nós podemos perceber esse fator biológico, né, genético. Mas não é só ele exclusivo. Vai depender também, né, do contexto, como a gente vê, né, como que essa criança vai, quais as oportunidades que ela vai ter para o aproveitamento desse potencial, né? Então, é uma relação e a gente desfaz um dos mitos propostos pela Wiener, que é biológico ou social. Porque se fosse só social, uma criança com muito incentivo, muito estímulo em determinada área, né? Ela seria uma criança com essa habilidade de superdotação. E nem sempre é isso que acontece, né? Nem sempre ela vai conseguir atingir, né? Apresentar uma habilidade acima da média, a criatividade, o comprometimento com a tarefa, né? E ao mesmo tempo, se fosse só biológico, nasce com potencial, então não precisa fazer mais nada. Daí é outro mito, né? Que não precisa desenvolver, que não precisa acompanhar. Então, é uma interação entre fatores biológicos e do contexto, né? De interação biopsicossocial, como fala o Overgaard. A Bruna voltou? Voltei. A tecnologia nos deixa na mão às vezes. Professora, seguindo assim nas nossas perguntas, a Ana Caroline quer saber daí se tem na ASE em Santa Maria, saberia nos dizer? Em Santa Maria, não temos na AS, mas temos muitas salas de atendimento educacional especializado, né? Quem é de Santa Maria, ajude a confirmar, né? Tanto no escolas do estado, do município, né? Inclusive instituições privadas. Então, nós não temos, né? Tem algumas capitais, esses núcleos, eles foram criados principalmente nas capitais para o atendimento dos estudantes com altas habilidades de superdotação, né? Mas os NAAS, eles podem, né, oferecem esse atendimento, mas em qualquer atendimento educacional especializado, esse estudante pode ser acompanhado. Temos também alguns comentários, né, sobre aquela questão do empoderamento dos professores, retomando também a importância da formação, né, eu acho que ficou bem claro, assim, para nós, a importância do professor se colocar nesse lugar e também de se aprofundar nesse tema, né, para que ele possa seguir o melhor caminho. E nós temos aqui a colega Isabel Milena, né, que ela está até retomando um comentário que a Karine fez, dizendo que um aluno com altas habilidades se sentia muito frustrado na sala de aula comum quando cometia algum erro, sofria pressão para saber tudo e acertar tudo, pressão dos pais, colegas e professores. Então, nós temos muito essa visão aqui nos comentários também, né, da dificuldade, muitas vezes, da frustração, tanto desse aluno com altas habilidades, quanto dos professores, que também não conseguem, na maior parte das vezes, identificá-los ou trabalhar com essas potencialidades, né? Sim. O nível de exigência, né, que é colocado para esses estudantes, muitas vezes, baseado no mito, né, de que o desempenho sempre será excelente, né, e não necessariamente, como eu comentei com vocês, né, então, imagine, né, por vezes, uma criança é identificada lá nos anos iniciais, né, então, lembrem do conceito do assincronismo também. É uma criança, quer brincar, né, quer se divertir com os colegas, e aí, ao invés de ajudar, né, e incentivá-la, né, ao desenvolvimento, né, do seu potencial,
é substituído por um posicionamento de cobrança, que não é positivo, né? Porque a criança começa a se autocobrar em demasiado e gerando, por vezes, o seu sofrimento, né? Então, é importante que haja um equilíbrio nessa condução, né? E observar, lembrar que são crianças, adolescentes, né? E depois, como eu até comentei, a fase adulta, são pessoas com altas habilidades de superdotação, né? Então, ter esse olhar, né, criterioso, embasado em conhecimento, e para poder fazer o melhor, né, acompanhamento dessa pessoa com altas habilidades de superdotação. E o empoderamento, espero que fique, né, para todos e todas que estamos aqui nessa noite de hoje, encorajados, né, a buscar essas características na escola, olhar para os nossos alunos e dizer e reafirmar, sim, né, esse estudante pode ter altas habilidades de superdotação. Vamos, né, encaminhá-lo para atendimento educacional especializado, vamos fazer um trabalho equipe para que ele seja visto, reconhecido e atendido nas escolas. A Jurema Dantas fala que é professora de AE e vive um diagnóstico médico de autismo, mas que identificou como altas habilidades de superdotação, né? Ela pergunta qual o melhor caminho a realizar, sabendo que tudo é muito caro aqui em São Paulo. Então, isso retomando o que eu falei para vocês, né, da nota técnica número 4, que nos assegura, né, o parecer pedagógico, a descrição desse estudante na escola. E com essa descrição detalhada de quem é esse sujeito, nós podemos identificar as características que mais se relacionam com as habilidades de superdotação ou, como citado, né, pela cursista, com transtorno do espectro autista ou talvez a dupla condição, né, como foi comentado. Então, esse é o instrumento mais acessível que nós temos, porque está nas nossas mãos, né? Se eu estou me sentindo ainda um pouco inseguro para fazer, mas que eu faça com a equipe de trabalho, e ele não é menos importante ou relevante para a identificação, por exemplo, que um laudo de um profissional da psicologia, né? Por exemplo, né? Todos têm validade e são complementares nessa identificação. E essa nota técnica, ela surge justamente para suprir essas necessidades de grandes demandas, né, de identificação desses sujeitos público-alvo da educação especial, para que não atrase o processo, né, dependendo muitas vezes exclusivamente do serviço público que oferece, mas tem uma grande demanda, né, de crianças, adolescentes para ser avaliados. Então, nós podemos sim, esse é o instrumento mais acessível que nós temos, e questionar, né? Muitas vezes pode ter havido uma identificação equivocada, né? De uma condição que, na verdade, é outra, né? Muitas crianças e adolescentes, por vezes, medicados, né? E por uma condição que pode existir sim ou não, né? Ser um estudante com altas habilidades de superdotação que está identificado de forma equivocada, né? Então, por isso é importante a disseminação desses conhecimentos para a gente poder fazer a adequada identificação, né, dos estudantes e os encaminhamentos pertinentes também. Tá bom, a Bruna caiu novamente. Assim, tem muitas perguntas, muitos comentários. Tem muitas perguntas, né, que são de conteúdos dos próximos módulos, né? Então, eu vou trazer, assim, alguns mais específicos que são, né, do teu módulo, Renata. A Ana Márcia, ela pergunta assim, prof, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, eu trabalho com artesanato e uso muita criatividade. Tenho um envolvimento grande e sou muito comprometida com o que estou fazendo. Então, eu acredito que a cursista está falando dela mesmo. É essa percepção? É isso, Ana Márcia? Responde ali no chat para nós, por favor. Então, até eu comentei em alguns plantões que eu participei, né, com as tutoras e os cursistas, que a partir desses conhecimentos que nós temos aqui no curso, talvez alguns de nós alguns dos cursistas podem passar a se identificar como pessoa com altas habilidades de superdotação. E por que não? Né? Nós estamos num grupo muito grande, com certeza tem
né, a pessoas com altas habilidades de superdotação entre nós. Então, né, buscar perceber esses comportamentos ao longo do tempo, né, aqueles 3 critérios: frequência, duração e consistência, né, e pensar também na percepção das outras pessoas a respeito, né? Se a cursista está falando dela mesma, né? A família, como enxerga esses comportamentos. E pode sim, por que não, né? Ser uma pessoa com as habilidades de superdotação. Mas precisa de uma investigação, né? A respeito da tríade de comportamentos e das demais características para, sim, fazer a identificação, né? Essa descrição ela está muito sucinta, né? É uma investigação, demora um tempo, então não tem como simplesmente afirmar, né? Mas com a investigação adequada, pode ser que sim. Tá bom. Ela respondeu ali no chat: dei um exemplo esporádico para tentar entender os anéis. Ah, sim. Então pode ser sim. Tem uma pergunta ali sobre essas características podem ser percebidas a partir de qual idade? Eu não sei se... Eu acredito que em outro, né, momento, né, vai ser falado, né, melhor sobre a identificação, mas se tu quiser falar, Renata, Sim, fica à vontade. vai ser aprofundado em outros, né, módulos. Então, essas características, elas podem ser observadas desde a educação infantil, né? Pode sim. Mas a identificação, a formalização dessa identificação, ela acontece nos anos iniciais, porque é onde a criança vai ter contato com uma gama maior de conhecimentos, né? A dinâmica da educação infantil ela é um pouco diferenciada, né? Então, ela pode iniciar, ela pode, inclusive, receber atendimento educacional especializado para altas habilidades de superdotação desde a educação infantil, como uma forma de acompanhamento e processo de identificação, né? Mas a conclusão desse processo vai se dar, então, nos anos iniciais. E, como eu falei anteriormente, não tem idade, né? É melhor que quanto antes, né, essa identificação aconteça para proporcionar aquilo que o estudante precisa, mas existem adultos que são identificados, né? Enfim, não tem uma idade limite para essa identificação. Pode acontecer em qualquer idade, mas a observação dos comportamentos desde a educação infantil e depois no módulo sobre identificação, vocês vão aprofundar, né, as formas de fazer esse acompanhamento, as possibilidades. Tem muitas perguntas, eu vou fazer aqui a última, porque ela é bem específica sobre o material do módulo, tá? A Karen, ela pergunta: no texto do tópico 2, características dos estudantes com altas habilidades de superdotação, aspectos gerais do Alencar e Fleito, 2001, página 65. Eles escrevem: alguns superdotados tendem a dissimular algumas delas, especialmente quando se trata de características desencorajadas pelo meio social em que vive o indivíduo. Poderia explicar o que é esse tendem a dissimular? Então, é aquele exemplo que eu falei sobre o estudante que começou a errar de forma proposital questões em provas para que as pessoas não reconhecessem que ele era um estudante com altas habilidades de superdotação, porque no contexto onde ele estava, começou a gerar um comportamento negativo dos colegas, né? Esse estudante sempre tira notas boas, ele acerta tudo nas provas. Então, ele começou a dissimular, não representar realmente o seu desempenho nessas avaliações, principalmente. Tem outras formas, né? Questionamentos em sala de aula, deixa de fazer os questionamentos, ou começa também a fazer brincadeiras inadequadas para que mude a percepção do professor ou dos colegas em relação àqueles o comportamento de usabilidade de superdotação, né? Então, esse vínculo com o próprio sujeito com altas habilidades de superdotação tentar desviar dessas características, porque ao invés de beneficiá-lo, está trazendo dificuldades para a sua vida.
Tá bom, muito obrigada. Assim, tem várias perguntas, né, ali. Acredito que se algum cursista ficou com alguma dúvida bem específica, né, do módulo, ou do conteúdo, ou de algum, né, material, pode entrar em contato com a professora, ou mandar mensagem para a tutora, né, que a tutora encaminha. É isso, então. Agradeço, né, imensamente a Renata, que deu uma aula incrível, muito, né, sucinta, objetiva, né, muito boa. Agradeço a presença, né, de todos e nos vemos, então, né, no próximo módulo. Renata? Então, gratidão por esse momento, né, de formação com vocês, né, e espero, né, ter contribuído, né, para esse, né, para as aprendizagens do módulo. E como disse a Ravelli, nós continuaremos em contato, né, com a parceria das tutoras, né, e nos comunicando. Temos muito ainda para aprender no módulo 2, ele está na metade, e fico muito feliz, então, por termos aprendido tanto juntos e juntas nessa noite. Obrigada a todos, bom descanso e boa semana. Obrigada, tchau, pessoal. Tchau, boa noite.